Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma lição da nossa revista Desafios da Fé Cristã na Pós-Modernidade. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 5, que tem o título A Importância da Leitura Bíblica, onde o nosso texto áureo está lá em 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. E a leitura bíblica lá em Salmos 119, versos 97 a 107. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, e não há outro livro na história da humanidade semelhante à Bíblia. Nenhum outro livro pode-se dizer que é a palavra de Deus. Embora ela fosse produzida no contexto histórico de sua época, é um livro contemporâneo. Ela nunca se perde. A mensagem da palavra de Deus, da Bíblia, não se perde com o tempo. Ela foi nos entregue para que, através desta palavra, possamos reconhecer a Deus como soberano Criador da humanidade, e também a Jesus, o seu Filho unigênito, como o único e suficiente Salvador, Redentor de toda a humanidade. Eu coloquei aqui um slide que eu achei no Google, como a Bíblia chegou ao Brasil. Então é muito importante, apesar das letrinhas serem bem pequenas aí, mas se você pausar o vídeo e deslizar, aumentar, ampliar, você consegue entender toda a trajetória, como a Bíblia chegou até nós. Porque antigamente ter uma Bíblia, uma porção das Escrituras, era algo muito raro. E hoje nós temos Bíblias de todos os tipos, moldes, modelos, Bíblia em áudio, Bíblia de todo tipo. Então é muito interessante você saber como a Bíblia chegou até nós. Apesar do grande valor da Bíblia, muitos cristãos não dão importância a ela. Até alguns pararam de andar com a Bíblia, têm vergonha de andar com a Bíblia. Mas para este que tem vergonha de andar com a Bíblia, eu digo, a Bíblia é que deveria ter vergonha de andar com você, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro mais importante da humanidade. E você dizer que tem vergonha de andar com a Bíblia é um absurdo. Então hoje nós vamos estar estudando uma lição, a importância de estar lendo a Bíblia. Por quê? Porque lia-se muito a Bíblia quando ela era escassa, quando ela era difícil de ter acesso. As pessoas almejavam tê-la para ler. E hoje que nós temos tanto, nesses últimos tempos trabalhosos, muitas vezes é lido muito pouco. Primeiro ponto desta lição: atitude espiritual ao ler a Bíblia. A Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia é a palavra de Deus. Então ela não pode ser lida, estudada de uma maneira mecânica, como se está lendo uma revista ou um jornal. A Bíblia deve ser estudada, lida com amor e dedicação a Deus. Então, qual a primeira coisa que você deve fazer antes de ler a Bíblia? Deve ter sede de conhecer o autor. O Salmo de número 42, verso 1 e 2 diz o seguinte: Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus,
do Deus vivo? Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aqui Davi está expressando todo o seu amor e sede para com Deus. Você tem sede de Deus? Tem sede de conhecer mais a sua palavra? Sede de entender o propósito divino? Ou já está acostumado a uma vida seca, infrutífera, vazia, sem o fluir do Espírito na sua alma, no seu espírito? Para que nós possamos conhecer o autor das Sagradas Escrituras, nós devemos ter sede de Deus. Quando se busca a palavra de Deus com sede de conhecê-la, de conhecer Deus através de sua palavra, então há bom resultado nisso. Segundo motivo, amor à palavra de Deus. Segundo motivo para você conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, estudar a palavra, é ter amor à palavra de Deus. Davi tinha tantos êxitos em sua vida, por quê? Porque ele tinha amor à palavra de Deus. Veja o que ele disse lá no Salmo 119, que nós lemos na leitura bíblica. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo o dia. Quando há este amor à palavra de Deus, quando há essa dedicação, essa meditação na palavra de Deus, então esta pessoa provavelmente entenderá os desígnios de Deus. Como dizem alguns, conseguirá ver nas entrelinhas o que Deus quer dizer. As revelações de Deus estará com ele. Por quê? Porque ele tem amor à palavra de Deus. E quando você tem amor à palavra de Deus, então você estuda ela com dedicação, com profundidade, com diligência e vai entendendo os mistérios de Deus. A verdade, eu digo para vocês que existem tantas seitas e heresias nos dias de hoje, porque muitas vezes alguém estudou a palavra de uma maneira mecânica, com objetivos mesquinhos, interesses, e por isso distorceu e forçou uma interpretação bíblica. Então tudo isso gerou todos os problemas que temos hoje. Se houvesse amor à palavra de Deus, muitas dessas coisas não teriam acontecido, porque através deste amor à palavra de Deus e a meditação que isso vai produzir, faria com que a pessoa, através do Espírito Santo de Deus, não buscasse mais os seus interesses, mas os interesses do reino, os interesses de Deus. Terceiro ponto, dedicação à palavra de Deus. Nós lemos no texto áureo, Paulo falando a Timóteo, persiste em ler. É importante a persistência, porque muitas vezes nós queremos estudar a palavra de Deus, mas nós estudamos um dia e passamos 15 sem olhar para a palavra, sem vê-la, sem observá-la. Alguns cristãos já estão acostumados a ler somente na igreja, não leem mais em casa. E quando Paulo está dizendo que persiste em ler a palavra de Deus, quer dizer que ela tem que ser lida constantemente. Ela tem que ser estudada constantemente. Você tem estudado a palavra de Deus, tem lido a palavra de Deus todos os dias? Segundo ponto da nossa lição, como estudar a palavra de Deus. Já que sabemos da importância da leitura bíblica e como devemos nos aproximar dela, aproximar de Deus com amor, com dedicação, com sede de conhecer o autor, então um dos pontos principais é ler a Bíblia todos os dias. Salmo 119 e o verso 97 que nós lemos, é a minha meditação todo dia. Nós devemos ser disciplinados na leitura da Bíblia. Quantas vezes nós fazemos planos de ler a Bíblia toda em um ano, mas apenas o Gênesis, ou meio Gênesis, e já estamos parando. Quantas vezes começamos, mas não conseguimos terminar. Para que nós possamos ler a Bíblia todos os dias, nós devemos colocar uma disciplina, uma meta, e não abrir mão disso. Aí, na descrição do vídeo, eu coloquei um plano anual de leitura bíblica. Nesse plano você vai ler um pouco do Antigo Testamento, um salmo e uma porção do Novo Testamento. Assim, dentro de um ano, você vai estar lendo a Bíblia toda. Outra coisa importante também é que
seria bom se nós adquiríssemos Bíblias de estudo, principalmente aquelas com notas de rodapé, comentários e notas, porque isso nos ajuda a entender, compreender algumas coisas que não conseguimos entender. Uma coisa importante também é você adquirir Bíblias de outras traduções. Pode ser a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Bíblia NVI, Bíblia Viva, Nova Versão Transformadora, entre tantas Bíblias, tantas traduções que trazem um significado mais amplo, um esclarecimento melhor. Por último, agora eu adquiri a Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia muito boa para você entender o texto. Falando nisso, esse é um ponto interessante. Nós devemos ler a Bíblia conhecendo o seu real significado. Esta é uma regra áurea da interpretação bíblica. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Nós não devemos, como disse antes, forçar o texto para uma interpretação nossa. Nós devemos procurar ler a Bíblia, tentando então uma interpretação exata, procurando a interpretação mais real, mais exata do texto que está ali. Uma das preocupações de Esdras era explicar o seu real significado do Santo Livro, lá em Neemias 8:8, onde diz: e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós não devemos ler, a Bíblia é complicada mesmo, não consigo entender nada, sempre foi assim. Não, nós devemos ler e tentar entender, porque se houver essa dedicação, esse zelo, esse amor e essa vontade de conhecer, então haverá um sucesso, porque pouco que se lê, muito se aprende. Outra coisa muito importante é ler a Bíblia conhecendo as suas doutrinas. Doutrina é ensinamento, conhecendo os seus ensinamentos. Se nós não conhecemos as doutrinas fundamentais da fé cristã, é difícil se firmar nos caminhos do Senhor. Muitos cristãos acabaram perdendo a sua fé, desviando-se dos caminhos do Senhor, exatamente porque não houve um enraizamento, um aprofundamento nos ensinamentos da palavra de Deus. E notemos aqui em Lucas capítulo 1, e o versículo 1-4, quando ele escreve a Teófilo, olha a introdução que ele coloca. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que se entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então há um ensinamento, um enraizamento, um aprofundamento, uma certeza. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, para que haja uma fé consistente, firme, com verdade mesmo, fiel, verdadeira, tem que se conhecer as Sagradas Escrituras e procurar conhecer as doutrinas. Um exemplo, por que a igreja participa da Santa Ceia? Qual é a real necessidade do batismo? Coisas assim a igreja precisa saber. Como é o processo da salvação? Por que você é salvo em Cristo? Por que Cristo morreu na cruz? Essas coisas são coisas que a igreja precisa ter certeza, porque senão acontece o fato de que o crente está a vida inteira na igreja e não tem certeza se é salvo ou não. Precisa se conhecer as doutrinas centrais da fé cristã. Terceiro ponto da nossa lição: organize-se. A primeira coisa a se fazer nesta organização é orar. Ore a Deus e peça para que Ele torne você uma pessoa ensinável. Então, conforme você vai lendo a palavra, você vai entendendo a palavra e vai aplicando na sua vida e tudo vai se tornando uma bênção. Segunda coisa muito importante: defina horário, local e tempo de estudo da palavra de Deus.
Se você ficar esperando sobrar um tempo para você ler a palavra, você nunca vai ler. Se você deixar assim, a hora que der tempo eu vou ler um pouquinho, você não vai ler nada. Porque sempre haverá alguma coisa ou outra e você não vai conseguir. Mas se você tirar um tempo para ler a palavra, se você selecionar um tempo para ler a palavra de Deus, então você terá sucesso nisso. Outra coisa é o local. Tem gente que diz que vai ler a Bíblia, então senta-se num lugar meio escurinho, deita-se para trás, coloca um copo de suco do lado, de maracujá ou abacaxi, e daqui a pouco o abençoado dormiu. E daí ele diz, não consigo estudar a Bíblia, eu durmo toda vez. Mas irmão, também você queria o quê, irmão? Você já deitou para trás, pegou a Bíblia, colocou para fazer mais sombra ainda no rosto, tomou um suco gelado e dormiu. Se você quer realmente estudar e ler a palavra de Deus com afinco, com dedicação, com sede de conhecer, você deve pegar um lugar bem iluminado, colocar a palavra e ali você estudar versículo a versículo, texto a texto. Se for preciso, volta ao texto, lê de novo. Se for preciso, pega uma outra tradução e lê na outra tradução para ver se combate, se dá certo, se você entende melhor. E assim você realmente vai ter um bom aproveitamento de seu estudo. E também procure um lugar calmo. Não, é impossível se estudar a Bíblia num lugar onde tem bastante criança pulando, bastante gente gritando. Não tem como, você vai se distrair, a sua mente não vai focar o seu raciocínio naquilo que você está estudando. Uma coisa muito importante também, alguém me disse esses dias atrás, eu quero ler a Bíblia, mas a minha mente se distrai demais, eu não consigo. Eu estou lendo e daqui a pouco eu não li nada, porque a minha mente viajou, meus pensamentos foram para outros lugares. Então, eu vou dar uma dica que funcionou para mim, talvez funcione para você. Se você é assim também, comece a ler aquele texto em voz alta, porque você lendo ele em voz alta, a sua mente fica mais fixada e você, lendo em voz alta, você está lendo duas vezes, porque uma vez você está lendo e outra vez você está ouvindo, e tem a maior probabilidade de você guardar mais aquilo que se está lendo. Terceira coisa importante, organize planos de estudo. Se você quer estudar, por exemplo, quer ler a Bíblia inteira, então faça como eu falei antes, pega esse plano anual de leitura e leia a Bíblia seguindo esse plano, para que no final do ano você comemore dizendo, graças a Deus, li a Bíblia toda em um ano. Se você quer estudar pontos específicos, por exemplo, eu quero estudar sobre a salvação em Cristo Jesus. Então você vai estar procurando a Bíblias que tem concordância, chave bíblica. Essas Bíblias assim ajudam muito para que você possa ir num texto e no outro e procurar conhecer. Existem comentários bíblicos muito bons para você estar estudando tema a tema. Quarta coisa muito importante na organização do estudo da Palavra de Deus é criar um caderno de estudo bíblico. Enquanto você vai estudando a Bíblia, você vai anotando em um caderno aquilo que você vai aprendendo, as suas dúvidas, tudo que você quer saber mais ou daquele assunto, se aprofundar mais, você vai anotando alguma coisa muito importante, anota. Na verdade, hoje, as coisas são tão maravilhosas que já existe Bíblia com espaço para anotações, que é o caso dessa Bíblia que eu comprei. Ela já vem ali um espaço para que você possa estar anotando aquilo que você está estudando. Importante também na questão da organização é investir em ferramentas de apoio. Aquilo que eu disse, chaves bíblicas, concordância, manual bíblico, dicionário bíblico, comentário bíblico. Existem tantas ferramentas hoje, Bíblias de várias traduções, existem tantas ferramentas para te auxiliar no ensino das Sagradas Escrituras, no entendimento da Palavra de Deus. E às vezes nós investimos em tantas coisas, nós compramos tantas coisas inúteis, coisas supérfluas, e não investimos nada nisso. Eu particularmente gosto muito da leitura bíblica e gosto de estudar a palavra, então eu invisto bastante em materiais de estudo bíblico. E na verdade,
quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Ainda falta muita coisa. Sempre tem muita coisa que a gente não tem. Mas o pouco que eu tenho, eu uso. E você que está me assistindo, não sei o quanto você tem, mas o importante é que quanto mais você investe para o conhecimento, o explanamento da palavra de Deus, melhor é para a sua alma. Concluindo esse estudo, há muitos que alegam que não podem se dedicar demais na leitura da palavra, no estudo da palavra, porque a letra mata e o Espírito vivifica, lá em 2 Coríntios 3:6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que acontece aqui é que há uma distorção da palavra, é a prova de que quem não estuda a Bíblia acaba distorcendo, acaba entendendo errado. Se você estudar direito, se você estudar o texto, o contexto, você vai ver que Paulo está falando ali das leis do Antigo Testamento. E nós não somos ministros da lei, nós somos ministros da graça, porque a letra só condena, a lei só condena, a lei acusa e mata, mas a graça traz vida. Então quando Paulo está falando isso, na verdade ele está mandando estudar, ele está mandando você aprender mais, conhecer mais, porque se você tiver um entendimento da palavra de Deus, através da unção do Espírito na tua vida, então haverá vida. E aonde a vida tende a aumentar. Jesus disse, vida e vida em abundância. O diabo vem matar, roubar e destruir. E uma das armas mais poderosas do diabo desde o início é distorção da palavra de Deus. Já começa lá no Jardim do Éden. É assim que Deus te disse? Aí a Eva diz sim, ele nos disse que se comermos da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, morreremos. Então a serpente disse, não, certamente não morrereis, vocês serão igual a Deus. Ela distorceu aquilo que Deus tinha dito e por causa disso Eva comeu daquela fruta e através disso deu a Adão e o pecado entrou na humanidade. E sempre o diabo usou a distorção. E aqui o diabo continua distorcendo na cabeça de muita gente, dizendo, não estude a palavra de Deus, não comece a estudar, senão você vai morrer espiritualmente. É bobagem, você tem que estudar, sim, muito, mas de acordo com aquilo que eu falei, com amor e dedicação, com sede de conhecer o autor da palavra. E isso, sabe quem faz? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo conhece até as profundezas de Deus. Tudo que é divino, o Espírito conhece muito bem, pois ele também é Deus, ele é Deus. E o nosso ser, ele conhece todas as divisões, a divisão entre a alma e o Espírito. Ele sonda tudo na divindade e tudo na natureza humana. Então, de acordo com a unção do Espírito, você pode crescer muito no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo e de sua palavra. Que Deus te abençoe e que você cresça mais e mais na palavra de Deus. Lembrando aos irmãos que vocês podem adquirir essa revista pelo link que está aí na descrição do vídeo. Você vai pagar R$10 na revista, mais R$10 no frete e vai receber aí na sua casa a revista para que você possa estudá-la e também transmitir esses estudos para outros. Caso queira uma grande quantidade, é só entrar em contato conosco através do WhatsApp que nós estaremos lhe atendendo. Também nós temos vários livros que podem ser do interesse. Caso você tenha interesse, entre em contato conosco, será um prazer atendê-lo. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Na próxima lição nós vamos estar falando sobre o poder da palavra, o poder da língua. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.